meus girassóizinhos. Bem-vindos, bem-vindas a todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, meu bem. Oi, Pri, como você tá? Ai, eu tô bem. Ai, que delícia. Oi, Michele. Oi, Jean. Vocês Oi, estão nos gente. ouvindo? Ah, Ai, que que vergonha, o Gil tá ótimo. aqui. Querido. Então, pessoal, hoje é a nossa live que nós prometemos para vocês sobre liberdade sexual, né? Sexta-feira era dia 31 de julho e era comemorado o dia do orgasmo, para quem não sabe. Porém, contudo, todavia, né? 55% das mulheres brasileiras, elas não têm orgasmos durante as relações sexuais delas, né? Isso é um estudo da USP que confirmou isso. Nós sabemos também, por um estudo da Archives of Sexual Behavior, que as lésbicas têm 86% mais orgasmos do que as outras pessoas, bissexuais 66% e héteros 65% mais orgasmos. Então, por que que isso acontece? Porque elas têm mais estímulos, porque o sexo não é só penetração. Então, por quê? A estimulação é muito diferente. Porque a gente. Eita! Opa! Voou Uepa! aqui o Ai, meu eu tô no tripé. perfil errado agora que eu reparei. Peraí que eu vou sair e já volto. Eu tô Tudo no bem. Conjugalidade em Cena e, na verdade, é Ah, pra mim estar no Psicologia do Prazer, né? Que eu avisei então lá que volte. era lá e não Enquanto isso, eu aqui. vou introduzindo o nosso assunto. Então, Perfeito. gente, voou aqui o meu tripé, não tem problema, já estamos aqui de volta. Ahn, Então, por que que isso acontece? A gente não fala sobre sexo, a gente não fala sobre sexo dentro de casa. A gente sabe que a religião ainda está muito grudada nesse assunto. Então, se uma mulher faz sexo com várias pessoas, ela ainda é considerada uma mulher. Um homem, não. Por quê? Porque existe uma coisa chamada heteronormatividade, tá? E a gente vai falar isso, depois quando a Pri voltar, ela vai aprofundar mais pra gente, que o que que é heteronormatividade? São as regras, padrões da sociedade, tá? Que são héteros, que excluem todas as outras configurações que não são héteros, e as normas são aqui aceitando a Pri. E as normas são regidas daí por essas regras. Quem está fora desse padrão não é aceito na sociedade como. Não é aceito na sociedade. Então, quem faz sexo fora do casamento ainda é promíscuo. Então, hoje a gente veio falar, assim, quebrar uns tabus e falar umas verdades e tudo mais. E quem entrou aqui vai ouvir a gente falando uns negócios, tá? É. É. Então, né, Pri? Eu convidei então a Pri aqui para falar com a gente sobre isso. Por quê? A Priscila é psicóloga sistêmica. Ela trabalha com a terapia sexual, né? Ela tem formação pela inteligência erótica de Porto Alegre. Ela trabalha com os dois perfis, como vocês viram, ela entrou pelos dois perfis dela. Ela tem dois Instagrams. Quem não segue pode seguir. Um é o Conjugalidade em Cena e o outro é a Psicologia do Prazer, né? Então, quem não segue ainda a Pri pode seguir. A Pri posta muito mais coisas do que eu. A Pri manja muito dos posts e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre isso, tá? Então, Pri, se a gente falar aqui, já que tu entende bem disso, tu poderia ajudar a gente a entender se ou como o machismo estrutural, as relações heteronormativas, o amor romântico, como isso implica na satisfação ou na insatisfação sexual, principalmente das mulheres hoje em dia? Uhum. Nossa, perguntona, né? Olha o Gia falando Pode, aqui que foi jogada de marketing minha ter entrado pelos dois perfis.
Viu, Sasha? Eu acho também, mas eu vou Tá. ficar gelo. É, talvez não, Talvez, né? Mas talvez não. enfim. Então, quando a gente para e pensa assim na sexualidade feminina, a gente vê que ao longo da história a gente foi se desconstruindo enquanto ser sexual, né? Ser desejante, ser que, enfim, que de maneira geral vai olhar para a sexualidade como uma coisa que é normal, né? Uhum. E a gente aqui no Brasil, a gente não tem educação sexual. A educação sexual que a gente tem hoje e vem sendo desde muito tempo é a ideia que a gente constrói a partir do filme pornô. E por que que isso é tão prejudicial, né? Enquanto homens não tentam alcançar o prazer do parceiro ou da parceira, porque busca uma performance, né? E Uhum. quando a gente pensa em performance, a gente já imagina toda aquela coisa, aquela cena de cinema. A Uhum. gente imagina ser aquele espetáculo muito entre aspas, porque eu não vejo nada demais naquilo. Eu acho que é muito forçado. É uma coisa que é cortada, que é editada, que não é real. E é isso que a Inalcançável. gente... Inalcançável. É Uhum. a ideia da perfeição, né? Que é Sim. inatingível. A gente nunca vai atingir aquilo. E aí a gente vê mulheres que, de maneira geral, não têm essa educação, não chegam a conhecer o pornô de maneira geral, vou falar Uhum. assim, de maneira geral, né? Porque tem mulheres que gostam, que consomem o pornô e tá tudo bem, entre aspas, né? Pra mim, não, eu não sei. Pra mim não tá tudo bem porque é uma indústria que produz estereótipos. Porque pra Produz mulher, estereótipos e também ela é nas suas atrás, né, das suas cortinas, a gente sabe que ela é muito nociva, né, uhum. para as mulheres, né? Mas a gente pode falar disso num outro momento. E, por exemplo, para mulher que consome esse tipo de conteúdo, a ideia do pornô vem muito no sentido de ter um corpo perfeito, ter um corpo desenhado Uhum. para estimular o parceiro, para que ele dê prazer, para que esse corpo dê prazer, não para que esse ser humano dê prazer, né? Para que Uhum. sinta prazer, principalmente. Não é sobre o sentir, não é sobre o querer, é sobre o apresentar para o outro. Uhum. Né? É sobre a figura que eu tô mostrando pro outro, aquilo que eu quero dizer que pode ser desejável, o mais próximo daquilo. Eu não tô dizendo aqui que quem quer fazer algum tipo de procedimento estético não pode, não é nada disso. A questão é que quando eu não tenho aquele procedimento para mim, enquanto a minha singularidade, que eu construa para mim, o meu prazer, a minha satisfação com o meu corpo é uma coisa, né? Tipo, Uhum. enquanto eu estou construindo esse espaço para mim, que aí também tem uma outra questão de consumo, que a gente já vai chegar lá, mas que eu estou construindo para o outro, né? O estereótipo daquele corpo perfeito, daquele corpo ideal. E aí a gente vai ter, por exemplo, o que eu estava falando sobre o corpo do consumo, né? Que tem a ideia de ideal de corpo. Eu olho a mulher na propaganda de absorvente. É uma mulher que está muito satisfeita com o próprio corpo, que tem seu período menstrual maravilhoso, que é o ideal, não é o real. E sangue azul. Sangra azul, né? Uhum. Ela sangra glitter, ela Glitter. sangra qualquer coisa, Purpurina. não sangra. Isso. E aí a gente vê aquele comercial e a gente entende que, poxa, eu sou inadequada, por que que para mim não funciona? Uhum. Eu não entendo que o meu corpo é um corpo que sente, é um corpo que deseja, é um corpo que sangra. E, É por como exemplo, se uma. fosse um corpo que merecesse aquilo. Que merecesse o desejo, que merecesse o prazer, que merecesse todo, tudo isso que a gente está tentando mostrar, né? E que às vezes não merece, né?
Um corpo Uhum. gordo é um corpo que não merece, é um corpo que foge ao estereótipo do cabelo liso, um corpo que tem a pele clara, o olho claro, enfim, o corpo desejado, né? O corpo almejado. E aí a gente tem uma produção muito grande e crescente de produtos de beleza. Não tem problema nenhum com produto de beleza, tá? Eu também consumo, mas é no sentido de que existe muito uma pressão social para que se consuma, para que a gente seja perfeito. Porque, por exemplo, a gente vai ter ali como é que é o nome? Daquele produto de beleza que tu coloca para tirar ruga. Marcas de expressões. Gente, marca de expressão a gente vai ter conforme a gente vai envelhecendo, e é normal. A gente vai ter aqui eu tenho já, Aqui, né? ó. Aqui nessa marquinha aqui, ó. Eu tenho assim, ó. Bem assim. Uhum. É porque eu estou envelhecendo e porque é uma marca que eu uso. Isso faz parte da minha expressão. Faz parte de quem eu sou. E aí eu querer analisar, anular essa marca, e eu querer me anular também, né? Por que Uhum. que eu preciso me anular? Porque tu nunca é adequada do teu jeito. Tu precisa ser do jeito que os outros querem que você seja. Eu Que a preciso sociedade ser quer. isso, eu preciso ser um bem de consumo também, né? Eu preciso estar na prateleira. E isso é uma coisa que me gera muito desconforto, que foi o que me fez buscar a formação em terapia sexual, porque a gente não é um corpo, aparentemente, assim, a gente não é um corpo que deseja, a gente é um corpo desejado. E é isso que a gente almeja. E é isso que falta na ideia da construção de uma educação sexual. Porque no momento em que a gente começa a pensar a educação sexual, a gente também precisa pensar que nós somos corpos desejantes, além de ser corpos desejados. A gente Uhum. não é só um, a gente não tem que entrar nessa caixinha aqui e ficar nessa caixinha, como se aquilo fosse a única verdade. E tá tudo bem. Tá tudo bem que a gente se desafie, tá tudo bem que a gente busque outras questões. E eu entendo hoje como liberdade sexual poder me expressar enquanto ser. E aí isso não tá só relacionado com o fato de ser mulher ou ser mulher hétero. Uhum. Isso tá também em poder me expressar enquanto pessoa trans, enquanto travesti, enquanto drag. Se identificar com o corpo que a gente tem, sabe? Uhum. De apresentar aquela expressão, aquilo que eu sinto. Isso também é ser livre enquanto corpo desejante. Não sei o que tu pensa sobre isso. Eu penso que sim. Eu penso que a partir de que a partir do momento em que a pessoa vai começa a se aceitar, e eu acho que isso precisa começar em casa, da gente ensinar as pessoas a se aceitarem e aprenderem a aceitar o outro como ele é, como ele se vê e do jeitinho que é, não querer mudar o outro, entende? Porque da mesma forma que tu disse que tem as estéticas, tem as mudanças, e a gente não tem nada contra isso, porque às vezes a gente não gosta também de uma coisa na gente, a gente quer mudar, tudo bem, mas não mudar tudo, sabe? Não mudar, assim, eu não me aceito em nada do que eu sou, porque nunca me aceitaram em nada, nunca me validaram em nada. Então, assim, validar o outro, ensinar as pessoas a aceitarem o outro e dizer assim, você é boa suficientemente do jeito que você é, você é bom do jeito que você é. Tudo bem você não gostar de uma coisa ou outra em ti e querer mudar isso. Mas se você conseguir validar as pessoas, isso ia ser muito menor. Isso, as pessoas iam se amar muito mais. E elas iam conseguir se libertar disso. Elas não iam buscar a aceitação no outro. Uhum.
Uhum. que eu acho que é um problema. E elas iam ter essa liberdade. Porque elas buscam aceitação no outro e buscam agradar o outro e elas não se preocupam com o próprio prazer, com a própria realização pessoal, com a própria autoestima. Uhum. Isso é um entrave. Então, acho que primeiro é a gente mesmo. Primeiro somos nós. Primeiro é as pessoas. Então, começa dentro para depois ir para Uhum. fora. Uhum. E essa é uma ideia que eu carrego aqui dentro do Psicologia do Prazer, né? Porque é um Uhum, projeto que nasceu junto com o início da minha formação. E aí, tanto que eu fiz muitos posts, eu apaguei muitos posts e agora eu tenho novos posts, né? uhum, Porque a minha ideia inicial era justamente apresentar a sexualidade. Só que aí eu comecei a me dar conta que existe uma coisa muito anterior a a essas questões de sexualidade propriamente ditas, que uhum. estão intimamente ligadas com a questão da autoestima. E aí, Isso. se tu entrar hoje no meu perfil, tu vai ver que tem muitas questões que estão relacionadas com a autoestima. Porque, de maneira geral, a gente busca agradar o outro, Uhum, né? A gente não sabe muitas vezes o que que a gente gosta, uhum, a gente não sabe o que que é bom pra gente mesmo. A gente não consegue perceber muitas questões que são muito particulares, porque a gente não tá olhando para esse ser desejante, porque eu desejo ser feliz. Só que o que que significa ser feliz para mim? Eu desejo ter prazer. O que que é esse prazer para mim? para muitas pessoas é dar prazer para o outro, porque não acabam não buscando o prazer dentro delas, Uhum, né? Elas não se dão o direito de se explorarem, né? Isso principalmente, né, com o gênero feminino. As mulheres têm vergonha de se tocarem, têm vergonha de se olharem, porque são reprimidas, né? uhum. E agora tu falou isso e a minha mãe tá aí assistindo minha live, mãe. Beijo, obrigado por contemplar o meu trabalho. A minha É, também está, deixa eu aproveitar. Um beijo também para minha manda mãe, beijos, né? linda, Que bom maravilhosa. que tem quem incentive a gente nesse sentido. E Uhum, eu faço a cada 2 meses, mais ou menos, um psicodesafio sobre o desejo feminino, né? Sobre o despertar do prazer feminino, que uhum, chama Dona de Mim. E aí, uma coisa que eu estimulo é que durante esse desafio as mulheres conheçam o próprio corpo. E aí, durante os desafios, a gente vai estimulando com que essas mulheres vão conhecendo esse corpo e, ao mesmo tempo, elas possam visualizar essa vulva, por exemplo. Uma coisa que uhum, muitas mulheres nunca viram a própria vulva, que uhum, desconhecem a própria vulva, que não podem dizer para o parceiro, por exemplo, olha, meu clitóris fica em tal lugar. Porque elas também não sabem onde é que fica esse clitóris. E que muitas vezes elas não alcançam esse orgasmo porque elas não se conhecem. E se eu não me conheço, como é que eu vou dizer para o outro como que eu gosto de me uhum. sentir tocada, de me sentir amada, de sentir o meu prazer? Como que eu vou dizer para o outro? Como que o outro não adivinha? A bola de cristal não funciona, né? Não, ela nem existe, diga-se de passagem. É. Né? Aquele pensamento mágico de que o outro vai saber me desejar, o outro vai me fazer feliz para sempre, só existe no conto de fadas, No amor romântico. no amor romântico. E aí chegamos no ponto alto, né? Uhum, No amor romântico, eu não tenho nada contra o romantismo e eu gosto muito de enfatizar isso. Nada contra o romantismo. Tu quer dar flores pra tua namorada, pro teu namorado, enfim, whatever. Dê. A ideia é que o amor romântico a gente constrói com base naquela ideia do felizes para sempre.
de que o amor tudo sofre, o amor tudo vence, tudo supera. Só que o De que se amor, não sofre, não é de verdade. De que se não é sofrido, não é amor. uhum, como é que era? Eu tive um paciente que tinha um mantra Uhum. que era família que não briga não permanece unida. Hum. E aí a gente para e a gente pensa, tipo, qual que é a construção dessa família, A né? baita de uma Qual que... regra, né? Bah, imagina, tu já parou pra pensar no quanto que é sofrido viver essa idealização de família, Uhum. que tem que estar brigando, que tem que estar se desgastando enquanto relação pra se manter junta. O quanto que dói, sabe? E a gente não pode ser inteiro e a ponto de dizer assim que eu não estou dando conta desse conteúdo, eu preciso do meu espaço também. O quanto que isso é sufocante, sabe? Uhum. E a ideia do amor romântico é de que o amor vai sofrer tudo, o amor vai superar tudo, o amor vai entregar tudo. Só que esse tudo é o quê? O que que significa esse tudo? Que tudo vai superar, tudo vai aguentar, Tudo é demais, né? tudo sufoca, né? Tudo Tudo mata, né? passou, tá aqui já passou Uhum. o limite. Esse tudo. Uhum. Quanto que a gente não consegue também dar conta desse tudo, de tudo supera, de tudo suporta, de tudo. E a minha ideia com relação ao amor romântico tá muito dentro desse contexto de que a gente precisa, e aí é uma construção social, de que a gente precisa ter outra pessoa. E existem Uhum. pessoas que carregam assim um mantra na testa, dizendo que está em busca da outra metade da laranja. Só que nós não somos metades, nós somos seres inteiros, nós Inteiros. somos seres que desejam, seres que sonham, sonhos que planejam, seres que existem e que não Uhum. podem ser metades. E que não podem desejar metades, porque se eu desejo a metade, eu desejo qualquer coisa. Porque eu não Uhum. sei o que é a minha metade, porque eu não me conheço enquanto ser inteiro. Uhum. Se tu não te conhece como. Se tu corta uma laranja em primeiro lugar e tu for colocar, né, essa laranja cortada, tu nunca vai conseguir juntar ela. Uma metade com outra metade, nem que seja da mesma laranja, ela nunca mais vai ficar igual. Ela nunca vai ficar inteira. Uhum, Nós somos inteiros. E eu falo sempre no consultório que a gente não precisa de uma metade. Mas a gente precisa de alguém que transborde. uhum, Que seja uma outra fruta. Se você quer ser uma fruta, quer ser uma laranja, então seja outra. Faça uma salada de frutas. Se complemente de outras formas, uhum, mas com anexos, né? Mas não em si, porque em si você já é completo, inteiro. Não precisa de mais ninguém. uhum. E eu fiz um post umas 2 semanas atrás no Conjugalidade em Cena falando que quem gosta da metade da laranja é o espremedor. Uhum, E dentro dessa perspectiva, a gente pode pensar em muitas coisas, né? Que o espremedor pode ser aquele ser humaninho que tá ali para te sugar as tuas energias, que vai uhum, tirar o máximo, vai te entregar enquanto sabugo lá, sabe? O resto do resto do resto da laranja, uhum, porque ele já te sucou tudo. Mas pode ser também a ideia de que a gente não tem como encontrar aquilo que a gente não tem. Porque se eu não sou um ser inteiro, eu não vou encontrar outra metade. uhum.
Porque sempre vai estar faltando. Não interessa se seja exatamente a mesma laranja que foi cortada no meio, que tá ali se encaixando. Não é aquilo. Porque é outra coisa que eu desejo. E talvez eu não entenda o que é esse desejo. E pode ser que eu esteja desejando, por exemplo, a minha metade e o meu parceiro esteja procurando uma salada de fruta, né? Ele tá procurando aqui uma relação não mono e eu sou mono, né? Aham. Porque muitas vezes a nossa monogamia é compulsória, Sim. que a gente precisa encontrar essa metade da laranja. A gente precisa ser dois. Uhum. Só que enquanto desejo, pode ser que eu deseje ter mais do que só um par. E tá tudo bem. E é normal ser um ser desejante, que deseja mais do que uma parceira, mais do que um parceiro. Pode ser que eu seja bissexual e eu quero ter dois parceiros. Um parceiro que é homem e um parceiro que é mulher, e tá tudo bem. Uhum. Mas eu preciso entender qual que é meu desejo e os outros dois precisam entender o que eu estou disposta a oferecer. O que eu Uhum. estou oferecendo para eles e o que eu posso oferecer. De onde vem, né, essa ideia de que a gente tem que ser de uma pessoa só? E que isso é a lei, que isso é a regra, né? Antes, quando tu tava trocando de perfil, eu tava falando um pouquinho da heteronormatividade e de que essa é a norma social e que, tipo, se tu não anunciar que tu não segue isso, é taxado que tu segue isso, né? Uhum, Que tu é hétero, que tu é, que tu é hétero, que tu segue monogamia e que tu segue as coisas, né, nos trilhos da sociedade, que a sociedade te guiou no padrão. E por que que as coisas têm que ser assim, né? Os casais que vão estabelecer as suas próprias regras, que vão estabelecer como eles vão querer fazer os seus combinados, como eles vão querer fazer suas relações, o casal tem que combinar isso. Não uhum, é a sociedade, não é a heteronormatividade, não é ninguém. Só o casal que vai estabelecer isso. E tá tudo bem mesmo. Tipo, são as pessoas que vão decidir com quem elas querem se relacionar. Se elas querem se relacionar com como trisal, como poliamor. Deixa as pessoas fazerem o que elas se sentirem mais à vontade de fazer. uhum. O que acontece, né? A gente vive numa sociedade que ainda segue princípios cristãos. Uhum, E dentro dessa ideia do cristianismo, a gente vai ver que existe a normativa de que a gente precisa ser dois, porque um vai completar o outro. E aí, se tu for pegar qualquer texto bíblico, tu vai perceber que eles vão falar sobre a díade, porque se um cair, o outro vai apoiar ali, vai dar o suporte. uhum, E às vezes não é exatamente um suporte que a gente precisa, às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, né? E é preciso, e haja diálogo para uhum, viver uma relação diferente daquilo que é esperado. uhum. E haja consciência dos meus desejos e respeito com o desejo do outro para viver uma relação que foge a essa regra. Uhum. Esse entendimento dos desejos e colocá-lo em diálogos e fazer acordos seria um ato de responsabilidade efetiva? Certíssimo, Oscar. Gente, que saudade do Oscar. Beijo. Não sabia que estava aqui, gente, maravilhoso. Sim, é falar sobre responsabilidade afetiva, é falar que a gente precisa para ontem Uhum. já. É A ser gente precisava honesto, ontem. é tu dizer que eu não estou satisfeito só com uma relação monogâmica, eu preciso de outra pessoa, porque se você não é honesto, se você não tem
não tem essa abertura e tu não fala, tu não tá sendo responsável efetivamente. Talvez a outra pessoa que tá contigo acredita que tu tá numa relação monogâmica e que fora daquilo Uhum. ali vai ser uma infidelidade. Então, se não for dialogado, que nem a Pi falou, haja diálogo, se não tiver esse diálogo, se não tiver essa conversa, se não houverem os combinados, por isso que tudo tem que ser dito, né? As Uhum. coisas subentendidas não são subentendidas, né? O implícito não funciona. Tudo tem que ser dito. Se tu não falar, vai ser uma irresponsabilidade efetiva. O subentendido, na verdade, é uma leitura mental que a gente faz com base nas nossas vivências, né? Exatamente. Porque não É é sobre nosso. aquilo que está vivendo. Não é o que a gente está vivendo. É o que a gente interpreta que está vivendo. E aí, eu vou trazer uma coisa muito pessoal, assim, que outro dia eu estava conversando com meu marido e a gente chegou à conclusão de que a gente tinha ideias diferentes sobre o que era infidelidade. Uhum. E aí a gente sentou e conversou, não, mas olha só, o que que tu acha que isso aqui, será que é infidelidade? Até que a gente sentou e entendeu o que que era o nosso acordo atual do que era infidelidade. Porque até então nunca tinha tido essa conversa, isso nunca tinha existido. Trabalhando na clínica, eu nunca conheci nenhum casal que chegou para mim e tinha um contratinho pronto do que era infidelidade, do que era, quais eram os acordos que eles tinham. Era tudo velado, era tudo tipo de acordo com aquilo que eu acredito. Uhum. Eu nunca tive nenhum paciente, assim, nenhum casal que chegou na clínica e disse para mim, não, olha, a gente acredita que isso e isso é infidelidade e o que passar disso é normal, tá tudo bem. Nem eu. Que perfeito. Seria meu sonho. Meu sonho também. Meu sonho. É tipo a minha utopia, mas não é real, né? Eu tenho que Não. trabalhar com o que é real. Porque Porque de isso não real, vem, né? Isso não aparece. irreal é o meu desejo, né? Irreal é o meu É. desejo. E aí a gente vai ver que, tipo, dentro da construção, enquanto ser, a gente, enquanto mulher, eu vou falar, né? Desse lugar, desse meu papel. A gente se policia para ser a princesa da Disney, onde tudo tem que estar perfeito. E se tiver algum colega meu aqui, esse colega meu de faculdade pode falar que eu fui esse ser humaninho que acreditava nas princesas da Disney, que tudo ia ser perfeito, que ia ser felizes para sempre. Não sei. Tem alguém aqui que não, mulher, tem alguma mulher aqui que não desejou ser uma princesa da Disney? Mulher trans também vale, porque é mulher também. Eu acho que eu nunca desejei ser uma princesa da Disney. Ai, gente, sempre desejei. Eu queria ser a Mulan. Olha que louca. Não sei nem quem é a Mulan hoje em dia. Mas assim, né? Fui A mulher desejante. é a chinesa. Sim, eu acho que é. Aquela que é da guerra, né? Que é da É briga, aquela assim. que se veste de homem pra ir pra guerra. É isso. É essa Uhum. mesmo. E aí a gente vê o quanto que a gente deseja ser perfeito, entregar a perfeição para o outro. Porque, tipo, a Mulan foi pra guerra. Vamos colocar ela na pauta, já que ela veio. Foi pra guerra, se disfarçando de homem, encontrou o seu amado. Gente, a gente não encontrou amado assim, tipo, fui pra guerra, Vou encontrei pra meu guerra. amado e estou desejando, e ele se apaixona por mim, olha que maravilhoso, Uhum. né? Olha que maravilhoso. Quem nunca? Uhum. Gente, isso não é real. E daí depois daquele final, assim, felizes para sempre. Não é real. Felizes para sempre não é real. E, e isso é muito, uma coisa que bate muito em mim, né? Do quanto que a gente não tem educação enquanto homens e mulheres, né? Não tem educação sexual, a gente não entende o que que a gente quer, a gente não entende o que que é o nosso desejo. E não entendendo nada disso, a gente vai lá e vai reproduzir aquilo que a sociedade impõe pra gente. Uhum. Hoje, a Giovana disse assim, ó, eu queria ser encontrada por um príncipe. Gente, pensa ser encontrada, né? Tipo,
naquela posição totalmente passiva, que é o que se espera de uma mulher. Que uma mulher que não se impõe, que não. Porque se a gente espera ser encontrada por alguém, Uhum. a gente tá Tu num lugar de passividade total, né? com o De sapatinho de cristal submissão. ainda e o Uhum. pedido de casamento. Uhum. O beijinho enquanto a gente tá dormindo, que É, vai despertar para meio o, né, morta. apenas o amor verdadeiro vai despertar a gente para a vida. Isso aí. Só que não funciona. Se a gente for parar e analisar cada uma dessas expressões enquanto contos de fadas, a gente vai parar e vai pensar, tipo, oi, querido, como assim você chega aqui? Eu tô dormindo, Uhum. você chega aqui, você me beija e você espera que eu case com você. Oi? Um dia eu estava lendo uma história para minha irmã. Acho que era uma história dessas aí. Era de alguém que estava dormindo. Não sei se era a Branca de Neve ou era a Essa é Bela Branca de Adormecida. Neve. Ah, é. Alguém estava dormindo. É, tem a Bela Adormecida. Alguém estava dormindo e chegava o príncipe e beijava ela enquanto ela dormia. E eu falei, daí eu li toda a história e eu disse assim, Alice, o que que tu pensa sobre esse assunto, né? E ela falou assim, ah, acordou, não sei o quê. E eu disse assim, não, vamos falar sobre isso aqui. Tu não percebe que ela tava dormindo e ele chegou e deu um beijo nela, assim, sem permissão, sem nada. E tu não acha que isso é errado? E nós começamos a debater isso, né? E depois eu fiz ela explicar pra todo mundo o que que ela tinha entendido sobre esse assunto. Acredito que hoje ela já não lembra mais. Mas o quanto isso é enraizado, há quantos anos, há quanto tempo que essas histórias circulam, não são modificadas. Claro que agora tem novas configurações de histórias, tipo, tem a Valente, tem a Frozen, né, que não tem o príncipe, que são duas Tem a irmãs e tudo mais. Moana, Tem a maravilhosa. Moana, isso. Mas as histórias clássicas e antigas, elas continuam, né, Uhum. presentes, né, vão continuar presentes sempre e vão e olha o quanto isso impacta e perpetua, né, da naturalidade que é um cara chegar, entrar na tua casa e te dar um beijo enquanto tu dorme. Nossa, mas esse é o meu príncipe, eu vou casar com ele. Eu não conheço o cara, eu não conheço. Eu não conheço o cara. O cara abriu ali a mulher, a Branca de Neve, por exemplo, podia estar dormindo. É necrofilia, tá? Mulher podia estar morta, o cara abriu a caixinha de vidro e deu um beijo nela. Nossa, é meu príncipe, eu vou casar. Gente, isso é insano. Isso é uma loucura. Isso O é que que o Jean doentio. é doentio? O que que o Jean disse? Não Não, é é interessante. interessante. Quer ler? Leia. Eu leio. Não é interessante para a sociedade machista, patriarcal e capitalista ter mulheres que não sejam submissas. Esse é um Justo. dos motivos de total ausência de educação sexual. Imagina se as Justo. mulheres tiverem total autonomia sobre seus corpos e pararem de produzir mais filhos, ou seja, mais mão de obra para a sociedade. É verdade, Jean. Eu amo você. Justo. Justíssimo. Imagina Muito justo. ser, por exemplo, e aí a gente vê uma crescente do movimento feminista. Eu não posso me dizer feminista porque eu me identifico com as ideias, mas eu não tenho embasamento teórico para dizer que eu sou feminista, né? E aí a gente vê uma crescente dessa onda, né? Da terceira onda, vou colocar assim, como a terceira onda do movimento feminista. Uhum. E o quanto que ainda é possível, hoje a gente vê que existem muitos retrocessos, e não só a nível nacional, porque eu acho que pensar a nível nacional é pouco ainda, né? Porque, por exemplo, não tão distante da nossa realidade, as mulheres ainda eram castradas no sentido de que era cortado o clitóris das mulheres ali no continente africano, não vou lembrar Uhum. o país, e que foi parado simplesmente esse ano. Sim, foi uma Gente, vitória. tipo, Uhum. é super recente. E por que que as mulheres precisam ser privadas do prazer? Por que que isso ainda acontece? E essa privação do prazer não é só sobre essa castração física, é a castração mental que a gente sofre, Uhum. né? E falando assim, castração no sentido de que é cortado esse prazer, né?
de que a gente não é autorizada a sentir prazer, tanto que aos homens é estimulado o prazer sexual no sentido de masturbação, enquanto que para mulheres isso é muito feio, isso é muito errado. E Uhum. eu recebo mulheres que não conhecem o próprio corpo, que nunca viram a vulva, que nunca se tocaram, porque tocar-se é algo sujo, é algo impuro, é algo que vai contra os próprios princípios, no sentido do princípio cristão, ou de alguma outra religião, que tem como base essa ideia de que a mulher não precisa dessa satisfação. E, e eu penso muito no quanto que a gente precisa desconstruir essa ideia, né? Ontem eu estava assistindo uma live, não vou lembrar o nome da menina que estava dando a live, mas ela falava sobre a não monogamia e sobre o Uhum. prazer de estar inteiro, de poder ser um ser desejante, né? E dentro da perspectiva dessa menina que trouxe ontem essa fala, ela, ela apresentou a não monogamia dentro do Islã. E aí, Uhum. dentro do Islã, por exemplo, existem alguns contratos, né? Existem casamentos que podem ser poligâmicos ou não. E aí vai Tá. depender da construção do casal, Uhum. né? E se essa construção, por exemplo, vir da, de que sim, que ele pode ser poligâmico, quem vai autorizar essa poligamia ou não vai ser essa primeira esposa. Que interessante. E por quê? Porque dentro dessa configuração, o homem precisa entregar para segunda esposa, para o segundo filho, enfim. Dentro dessa nova família, ele vai ter duas famílias, Uhum. por exemplo, e ele precisa entregar o mesmo tempo de dedicação para cada uma dessas famílias, o mesmo padrão de vida para cada uma dessas famílias. Então, independente de qualquer coisa, ele precisa entregar a mesma coisa para as duas, Uhum. ou para mais de duas, né? Entendi. E claro que quando a gente vai parar para pensar em questão de desejo, para cada uma dessas mulheres ele vai ter um desejo diferente, né? Sim. Mas ele precisa entregar ao mesmo tempo que ele precisa entregar esse desejo para cada uma igual, ele vai entregar de maneira diferente, porque cada um é muito único, cada relação é muito única, né? Uhum. E é uma coisa que eu respeito muito e que eu gosto de ouvir sobre cada relação. Eu atendo, sim, pessoas não mono hoje, e foi isso que me deu um restart, né? Que na verdade, tipo, me fez pensar em outras formas de fazer e outras formas de ser enquanto relação. Uhum. Porque até então, no consultório só vinha relações monogâmicas, e relações monogâmicas é aquilo que a gente tem muita literatura. Uhum. E aí a relação não mono é uma coisa que é andar no escuro, assim. A gente vai se descobrindo, a gente vai descobrindo com aquela pessoa a respeito de como que é ser, como que é sentir. E até poucos dias atrás eu tinha entendimento de que uma série era não mono, e é a pessoa que eu tenho hoje como referência, que é a Tati Pérez, solicitou algumas séries ali sobre relações não monogâmicas, e eu comentei a série que eu acreditava que era uma relação não mono. Uhum. E uma pessoa veio e me trouxe uma outra perspectiva, e eu acho que isso é muito válido, né? Da gente parar para pensar que às vezes a gente tem um entendimento que não é exatamente aquilo que a gente acredita que seja. Não sei se faz sentido. Vocês que estão assistindo, se tiver não fazendo sentido, vocês me avisem. Porque às vezes eu vou devaneando assim e quando vê, É que às só vezes tá fazendo são. sentido pra mim. É que são. Às vezes são termos. Pra mim tá fazendo sentido, mas é que eu tipo, tô dentro do meio e eu tô te acompanhando no teu devaneio. Eu tô conseguindo acompanhar. Então, se alguém não estiver acompanhando o devaneio da Priscila, por gentileza, avisa que a gente abre a porta da carroça e daí vocês entram.
E, né, precisa reconstruir também essa ideia. Uhum. Que série é essa que tu tá falando? She's Gotta Have It. Espera, deixa eu lembrar a tradução. Tá. Ela Quer Tudo. Tá, não conheço. É uma série de uma protagonista negra. Na primeira temporada ela tem uma relação Uhum. não monogâmica. Na segunda temporada ela já começa, por exemplo, com uma relação monogâmica. Uhum. E. Calma. Ela é lésbica. Tá. Eu Na não. segunda Não! temporada. Não fala que eu quero assistir. Não, é porque eu tô pensando, tipo, ela tá numa relação mono, mas não é hétero. E aí eu tava pensando, tipo, Tá, tá. chega. É isso. E é isso, é tudo isso que eu vou falar. E é só. Obrigada. De Ok. nada. Eu sou dessas, eu começo assim e falo só um pouquinho. Tá. Eu acho que seria interessante a gente falar. Assim, antes o Oscar pediu pra gente sobre se seria tipo, seria responsabilidade efetiva a gente comunicar isso, por exemplo, para o nosso amor, para o nosso marido, para nossa esposa, se Uhum. fosse intenção, né, sair da monogamia, etc e tal. Sim, é responsabilidade, eu entendo. Pessoal, falem, conversem com os seus parceiros, com as suas Uhum. parceiras sobre isso. Conversem sobre os seus contratos, que com certeza nunca foram feitos explicitamente. Seus Uhum. contratos de namoro, seus contratos de casamento, seus contratos de fidelidade e Uhum. infidelidade. Importante. O que são contratos, tá? Não é papel. Contratos são acordos do tipo assim: pra mim, infidelidade é quando tu transa com outra pessoa. Tem pessoas que isso não é infidelidade. Que infidelidade é quando você se relaciona amorosamente com outra pessoa. Entenderam? Para cada pessoa é uma configuração diferente. Vocês só vão saber se Uhum. vocês conversarem sobre isso. Tá? E é importante estar aberta para esse diálogo, né? Porque a gente pode ouvir coisas que a gente não quer ouvir. Isso. E, por exemplo, na minha construção que teve essa semana aí, é, a gente teve essa discussão assim de tipo, eu entendo que flerte não é traição, Uhum. ok? Eu entendo que flerte não é traição, mas pode ser que daqui a pouco meu companheiro entenda que sim, que flerte é uma traição. Uhum. E aí a gente chegou à conclusão que, na verdade, né, não. Mas, enfim, cada construção é uma construção e é muito única. E a gente precisa, que nem, quanto tempo, por exemplo, tem de relação? Tem 6 meses. 6 meses a gente já mudou, né? Já mudou Exatamente. um bom E isso tanto. muito Dá pra dar uma importante. revisada, não, nesse contrato aí. Revisem o contrato a cada 6 meses, ou se vocês veem Ou que tem uma não. mudança significativa, por exemplo, nossa, eu vi uma série que mudou muito o meu pensar. Eu li um livro que me fez um sentido muito grande para mim, fez todo um Uhum. significado diferente para o meu pensar, o meu ser, e eu acho que eu preciso rever alguns contratos, algumas cláusulas, ao menos. Vai lá e Uhum. refaz, tá? Então, Entende? Nós somos seres em evolução, a gente tá mudando o tempo todo. A Bruna que uhum. vocês estão vendo hoje não é a mesma Bruna que vocês viram a semana passada. Na última live, que foi com o Jean, Uhum. em maio, por exemplo. Entende? A gente muda, a gente tá sempre constante em mudança. Se vocês veem que alguma coisa não faz mais sentido, comuniquem. E se vocês querem ser comunicados, peçam essa comunicação. Se alguma coisa mudar para ti, me avisa, fala para mim, por favor. Uhum. Diálogo. E outra coisa também, né, nesse diálogo, nessa construção, me comunica. Tem que lembrar e também acolher aquilo que está sendo dito, né? Isso. Porque muitas vezes a gente pode dizer, não, me comunica, daí o outro vem e comunica, tipo, eu tô pensando sobre relação não monogâmica. O que tu acha da gente ter uma relação aberta? E daí tu vai lá e dá cacetada no outro. Gente, então não pede pra gente comunicar que ele tá pensando sobre isso. Isso. Mais fácil pedir que ele comunique que, tipo, ele tá pensando de maneira diferente e que prefere, nesse momento, não estar contigo, porque você não está aberto.
para esse diálogo. Uhum. Ou que nesse momento não é algo que você tá adepta, mas que você vai pensar sobre, vai pesquisar, ou vocês vão pesquisar juntos, vamos ver como é que funciona. Uhum. Porque, porque relação é construção, né? Uhum. Construção. Não é uma coisa que, tipo, ai, conheci Engessado. hoje e já tô amando. Amanhã quero casar. Não é isso. Construção é Isso é na Disney, né? isso é na Disney, É. exatamente. Isso é na Disney. Tipo, só acontece lá, no mundo lindo da imaginação, né? Uhum. Na realidade, a gente precisa conhecer, a gente tem as nossas etapas enquanto ser, de conhecer o outro, de entender o que o outro está querendo comunicar. E vale lembrar, é sempre importante lembrar, não façam leitura mental, por favor. É a coisa mais difícil que tem no mundo, porque a gente não adivinha o que o outro está pensando. É Isso não difícil, existe. eu não consigo fazer, Pri. Como é que tu faz? Não faz, né? Eu não consigo Porque fazer. eu vejo muito assim das pessoas chegar e dizer assim, não, porque eu olho pro fulano e quando eu olho, eu sei o que ele tá pensando. Gente, tu não sabe, tu acha que tu sabe o que o outro tá pensando. Tu tá fazendo É. uma construção daquilo que tu conheceu há algum período atrás. Esse fulano que tá na tua frente hoje é um fulano que tá diferente. E talvez o que ele tá expressando aqui não é aquilo que tu tá interpretando. E isso é muito importante da gente pensar também, né? Com Que certeza. a gente está em constante evolução, que a gente está em constante mudança e que a nossa comunicação vai estar muito relacionada com essa liberdade de quem a gente é e da nossa sexualidade, da gente poder expressar. Ah, não sei quem é CamPFK. O assunto da live é liberdade sexual. Aí que a gente não fixou o tema, mas tá tudo certo, é liberdade sexual. Desculpa, moço. Eu nem sei fixar o tema, me perdão. Eu sou Eu vou ignorante ainda ensinar. para Então, tu certos. comenta o tema e daí tu clica nos três pontinhos que aparecem ali e daí tu coloca em fixar. Ah, sério? É que eu tô a louca das lives, né? Então eu tô sabendo isso, eu tô Eu sabendo. não sabia isso mesmo. Nossa, eu não sabia. Vou. Muito Na obrigada, próxima Pri. que a gente vai fazer, a gente vai deixar salvo ali o título, tá, amigo? Tá, Você que isso tá aí. aí, que a gente não sabe, que eu não sei quem é. Perdão. Mas é muito disso, né? Uhum. Da gente construir a nossa liberdade a partir do diálogo. Da gente construir uma liberdade que, É, Wagner, não, eu não sou tem. ignorante para certos assuntos. Eu sou ignorante. Tipo, para Instagram, eu aprendi muita coisa, mas tem muita coisa que eu sou ignorante ainda, não adianta. Eu tenho muita coisa para Gente, aprender. melhor amigo da gente ali comentando nas coisas, vendo a live da gente, ó. Só amor pra dizer, tá? Sabe assim? Então, eu acho que a gente tem que ir finalizando, né? Que são 8:55, passou o tempo que a gente nem viu. Sim, que delícia. Vamos começar outra? Próxima. Próxima das 9, capaz. Tá. Tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, gente? Aproveitem que são os últimos 5 minutos. Tempo. A gente pode fazer outras lives se vocês quiserem. Vocês podem sugerir tanto no DM da Bru quanto no meu. Eu tô super aceitando. Vocês podem É, mandar lá que a gente. Podem dizer, não, eu falo lá com aquela lá que é meio birutinha lá, tudo certo. A gente vai de novo. a, Minha idade fica mais a difícil minha pra mãe. mim. Ai, mãe querida, abençoada. Quando que é a próxima, Jean? Não sei, a gente vai marcar, a gente vai Sugere um avisar vocês. tema. Sugere um tema, já que a gente Sugere faz tema, outro. Jean. Aproveita que tu pra nós é referência pras duas, então sugere aí um tema. Chamar a responsabilidade pra ti agora. Tem uma interrogaçãozinha aqui, isso é uma pergunta? Não, não é uma pergunta.
Tá bem interessante, foi um elogio. Eu tenho um comentário para fazer sobre liberdade sexual, que eu passei o dia inteiro remoendo isso, porque foi muito chato. Tá. Masculinidade é legal. E já vou meter o pé falando um pouquinho assim, ó, A sobre isso. voadora. Tá. Que olha só, hoje de tarde, uma pessoa comentou lá no meu perfil, se eu e a Bru ia fazer suruba online. E aí a gente já começa a pensar sobre o quanto que é importante falar sobre educação sexual, gente. Porque as pessoas não têm noção. Não têm noção. Eu não vou falar nome de quem falou, enfim. Essa pessoa não tá aqui. Eu não vi, pelo menos, entrar. E até não vale dar o palco, mas vale ressaltar que é importante que vocês entendam que porque mulher tá falando sobre sexualidade, a mulher não tá se prostituindo, tá? Isso é muito importante. Enquanto mulher, isso é muito agressivo. Muito agressivo. Para e pensa assim, tu tá do nada, tu tá assim, para na tua tarde, e tu vai ali e tu abre e tem um comentário. Daí tu pensa, tipo, comentários, legal! E a pessoa vai lá e fala assim, vai ser suruba online? Gente, como assim? Cabe muito usar. Foi uma grande necessária essa droga mental. Cabe muito, assim, dizer que isso sim é uma ignorância muito grande, né? Que essa pessoa não deve ter nada de educação sexual, nada de educação pelas mulheres, pelas pessoas. Eu acredito que é por esse motivo e por muitos outros que a gente tem que continuar fazendo, continuar falando. Uhum. E é por isso que eu falo, é por isso que eu dou a boca pra falar, dou a cara a tapa. Às vezes as pessoas dizem assim, tu tá cansada. Ontem eu postei um vídeo sobre responsabilidade afetiva. E daí, uma fulana que tá aí me disse bem assim, as pessoas ainda não estão preparadas pra ouvir sobre isso. Eu disse assim, mas não é porque estão preparadas que minha boca vai se calar, né? Minha boca vai continuar falando. Eu vou continuar falando sobre as coisas e eu vou continuar sempre. Não importa quantas vezes eu tiver que repetir, eu vou repetir as coisas, as mesmas coisas. Vai ser cansativo pra mim, vai ser cansativo pra mim, mas eu vou continuar repetindo, tá? A gente tem 2 minutos. Já veio o relógio aqui avisar. Eu quero agradecer, Priscila, por você ter aceitado o meu convite. Tu sabe o quanto eu tenho um carinho por ti. Há anos a gente se conhece, há anos. E o quanto tu me ajudou depois que eu me formei, e tu me deu dicas e tu sabe, né? E sei lá, a gente sempre se troca carinhos, assim. Tu é uma pessoa muito especial, eu te admiro demais, demais, demais. E eu espero sempre poder ter essa troca contigo, que é tão gostosa, tão maravilhosa. Acho que sim, a gente pode fazer lives mais seguido, né? Não sei se tu Eu topo sempre concordar. assim, ó, me fala, vamos fazer sobre tal assunto, eu tô topando. Então tá, acho que masculinidades é legal de falar. O Masculinidade é Jean legal. Vocês falou. topam, galera, a gente falar sobre masculinidades? E agora que eu vi os guris aqui, eu lembrei de um livro que eu comprei. Vai chegar essa semana, eu não vou estar em casa. Que é Pajubá Terapia. Quem quiser, gente, por favor, me chama lá no direct que eu vou mandar pra vocês comprarem. Tô super louca pra ler esse livro já. E a gente vai sim falar sobre masculinidades e daqui a pouco a gente vai falar sobre Pajubá Terapia, não sei. Não sei, de repente eu fale sobre isso. Mas enfim, masculinidade sim, Andy, beleza. Então, é Beijo, sobre Andy. isso. Eu te amo. Ai, gente, eu tenho uma saudade também. Obrigada a todo mundo que assistiu. Ficou aqui do início ao fim. Michele, Sophie, Oscar, Andy, As nossas mães. Roselei. É minha mãe, Mãe, é a tua mãe da Pri. A minha mãe também tá aí. a mãe